Oi, boa tarde, pessoal. Eu sou o Juliano, diretor-geral da Endeavor. Para mim é um prazer e uma honra poder começar esse ciclo de mentorias online da Endeavor com grandes lideranças do mundo do empreendedorismo brasileiro, com uma pessoa que acho que representa um pouco de tudo aquilo que a gente sempre defende na Endeavor. Sonho grande, capacidade de realização, e muito além do óbvio. E essa pessoa é o Abílio Diniz, que está aqui com a gente. Abílio, bem-vindo. Para a gente é um prazer ter você com a gente mais uma vez, né? Obrigado, Juliano. É um prazer estar falando para vocês. Né? Tenho o maior respeito, admiração, carinho pela Endeavor. Não é a primeira vez que eu falo para vocês. É verdade. E sempre me sinto muito lisonjeado e feliz de ser convidado. Né? Porque acho que é um privilégio ser convidado. O privilégio é nosso. A gente, antes de começar o bate-papo com a Abílio, eu queria só passar um pouco da agenda das próximas mentorias, as que já estão marcadas com data e horário. A gente vai ter no dia 21 de setembro, às 9 da manhã, uma mentoria online sobre simplificando a burocracia para empreendedores. A gente tem 2 empreendedores em Endeavor, o Vitor Torres, da Contabilizei, e o Edivan Costa, da Sede. A gente fala tanto do quanto que é difícil fazer negócios no Brasil. Os 2 trabalham com isso e eles vão dar um pouco do caminho das pedras para os empreendedores. Dia 3 de outubro a gente tem o outro lado da mesa, quando um grande empreendedor se torna um investidor, e o convidado é o Romero Rodrigues, fundador do Buscapé, hoje sócio da Redpoint Ventures, um dos principais fundos de Venture Capital no Brasil. Dia 10 de outubro a gente tem um papo sobre gente, e os nossos convidados vão ser a Sofia Esteves, empreendedora, fundadora da Companhia de Talentos, do grupo DMRH, e o Sérgio Póvoa, diretor de RH da Netshoes. E a gente vai ter mais uma série de mentorias até o final do ano, então fiquem super ligados. E para se inscrever nessas próximas que eu acabei de mencionar, o link está aqui disponível para vocês aqui embaixo, então fiquem super, super à vontade. Quanto antes vocês se inscreverem, vocês conseguem mandar perguntas e se preparar. É um pouco do que a gente tem aqui hoje no Papo com a Abílio. Abílio, começando já quebrando recordes nossos, a gente tem mais de 7.000 pessoas inscritas para participar, pessoas que mandaram perguntas, empreendedores. Então a conversa que a gente vai ter aqui nessa próxima hora é muito de empreendedor para empreendedor, e a ideia aqui é um pouco trazer a tua experiência, o teu legado, não só para retratar como você fez, mas como você faria se colocando na pele de alguns dos empreendedores que estão aqui. E eu não posso deixar de começar esse bate-papo. Muita gente mandou pergunta para a gente sobre o momento do Brasil, né? Como é que você, como empreendedor, encara a situação do Brasil de hoje, perspectiva para o futuro, o quanto que isso influencia ou não as suas decisões como empreendedor, e como os empreendedores que estão assistindo a gente devem ou não se preocupar com a conjuntura brasileira. Olha, antes de responder qualquer pergunta, eu queria dizer para você o seguinte. Ter tanta gente conectada, 7.000 pessoas, né? Isso sem dúvida nenhuma só aumenta a minha responsabilidade. Eu sou um cara muito... todo mundo sabe que espiritualidade é um ponto muito forte para mim. Eu sempre peço a Deus que eu sempre seja merecedor de toda essa expectativa que as pessoas têm de mim, entende? Que eu sempre possa fazer, possa falar para todos, né? De uma maneira, entende? Quer dizer, que todos digam, legal, valeu a pena estar ouvindo esse cara. Como é que é ser empreendedor? Como é que é a gente se virar num mundo como nós estamos vivendo aqui no Brasil? Eu chamaria a atenção que não é só no Brasil. Sim. Hoje, qualquer empreendedor, qualquer um que vai investir, qualquer um que vai fazer alguma coisa, tem que olhar para o mundo de hoje com a velocidade que esse mundo se transforma. Teve um statement, uma carta, foi feita pelo presidente mundial da Mercedes, recentemente, talvez alguns tenham tido a ocasião de ter visto isso aí, onde ele fala sobre o mundo de amanhã e sobre as incertezas do mundo de amanhã. Como é que serão as lojas, como é que serão os telefones, como é que serão os mobiles, como é que será o mundo de amanhã? E não estamos falando do mundo de amanhã daqui a 50 anos, estamos falando do mundo de amanhã mesmo. Tá? Então, não é só uma incerteza de Brasil, e nós estamos num momento aqui na Península de discussão sobre o nosso planejamento estratégico, que nós fazemos todo ano, né? E nós estamos olhando muito para isso, entende? A velocidade que o mundo se transforma. Né? Quem é que garante, entende? Quer dizer, que o mundo vai continuar requisitando tantos carros, que a fabricação de carros vai continuar tão importante, as montadoras vão ser tão importantes,
ou as pessoas vão cada vez mais ficar nos seus lugares, se deslocar menos, exigindo menos veículos. Qual é o mundo? Todo investidor tem que olhar para as incertezas de um mundo de hoje. Evidente no Brasil que nós temos o mundo de hoje, esse mundo atual, mas temos também uma certa incerteza de como é que vai ficar o país. Nesse ponto, eu sou muito menos cético em relação ao Brasil, sou muito menos pessimista em relação ao Brasil, do que eu sou preocupado com a mudança no mundo global. Como é que é amanhã? Carro vai ser um bom negócio, vai ser um bom negócio. Lojas físicas, virtuais, vai ser a mesma coisa? O e-commerce vai ser o mesmo? Essa pergunta tem muito pouca gente que sabe responder, acho que ninguém sabe responder. Agora, por outro lado, aqui no Brasil eu sou muito mais otimista. Eu acho que o Brasil retomou seu caminho, nós estamos numa crise política ainda complicada, por todo esse combate à corrupção, muita turbulência, mas a nossa economia está retomando. Aquela descida pela rampa fortíssimas que nós tínhamos até maio do ano passado, quer dizer, isso aí foi estancado. Nós estamos com uma inflação realmente espetacular, contida. Isso dá um maior poder aquisitivo para o povo, mesmo não tendo um reajuste de salários, dá um melhor poder aquisitivo para as famílias, elas consomem mais e é isso que está dando uma certa retomada já da economia e uma certa geração de emprego a mais. Eu tenho uma expectativa realmente muito boa para o país no lado econômico e tenho uma perspectiva também que entrem pessoas novas na política. Nós temos eleições no ano que vem, vamos renovar o Congresso, vamos ter um novo presidente. Eu tenho uma expectativa, uma esperança de que os brasileiros votem melhor, que nós tenhamos uma renovação, tanto no Congresso como também do Poder Executivo, e que seja uma renovação realmente para melhor. Eu tenho uma visão de Brasil, o Brasil ninguém vai segurar, nós vamos crescer. Você é um otimista. Eu sou, sempre fui. Foi, então, exato. Sempre fui. Só que você construiu uma história escalando os seus negócios sempre vários momentos de cenário adverso, né? E o Lázaro Santos mandou uma pergunta exatamente sobre isso. Você passou por vários cenários adversos ao longo da tua trajetória como empreendedor. Em alguns momentos você dobrou de tamanho no meio da crise. Como é que você faz para manter o foco, focar no crescimento em momentos tão adversos quanto esses que a gente... Nizam costuma dizer que o Brasil não perde uma oportunidade de perder uma oportunidade. Como é que o empreendedor ele encara essa adversidade para manter um ciclo de escala? A primeira coisa é o seguinte, né? Nós temos que ter uma ideia muito clara de que crise termina. Isso não é crise, isso é um negócio estrutural. Você não está em crise nenhuma. Agora, se você está numa crise, você está num momento difícil, isso tem início, meio e fim. O importante é você tentar entender quando é que você está no começo, quando está no meio, quando está no fim, saber fazer uma previsão, mas ela termina. Nunca na minha vida, e também acho que nunca ninguém viu uma crise que não terminou. Aí já não é mais crise, aí é uma estrutura diferente. Então, eu acho que quando você tem essa consciência, durante a crise, você se prepara. Eu acho que na crise você não faz movimentos bruscos. Eu costumo dizer que nos momentos mais difíceis que a gente está enfrentando, numa crise são momentos difíceis, faz como se você estivesse na frente de um tabuleiro de xadrez, jogando xadrez. E aí, move os peões só. Não move as peças grandes. Toma cuidado, se for mover uma peça grande, move com muito cuidado. Tá? E se prepara, vai com movimentos muito mais cautelosos. Tá? Se prepara para o momento em que realmente você poder saltar. No momento que você já dominou o terreno com os peões, e aí você vem, entende que todas as peças grandes, entende para fazer o ataque. Tá? É você saber se preparar para o que vem depois da crise. Todo cara que é competente, ele sai bem na crise, ele se segura na crise e ele salta depois e cresce. Isso para mim tem sido uma constante, né? Mas olhando dessa forma, não tem crise que não termina, elas terminam, então vamos nos preparar para ela. Muito bom. E nesse mesmo espírito, Abílio, a gente tem na nossa rede grandes empreendedores, um deles que é teu amigo e eu sei que é um exemplo para você também, Jorge Paulo Lemann. Faz uns 6 meses, mais ou menos, a gente teve uma rodada com ele e alguns empreendedores que a gente apoia. E o pessoal cutucou o Jorge Paulo sobre o que o mantém no jogo, né? Depois de tanto sucesso, depois de tantas conquistas, depois de tanta coisa.
e a sensação de muitos já teriam parado e tá todo mundo no jogo e você é assim também. Como é que você mantém o espírito inquieto depois de tanta montanha-russa, tanto alto, tanto baixo? Você podia ter parado, segue o jogo. O que te move? Você falou no Jorge, o Jorge é meu amigo, enfim, eu tenho grande admiração por ele, né? O Jorge tem essa característica, do Jorge é muito semelhante à minha, né? Nós gostamos do que nós fazemos. A gente não para porque a gente gosta. Por que você vai parar uma coisa que você gosta? Você está num parque de diversões, se divertir, por que você vai parar? Exato. Tá legal, pô. Choveu, então você resguarda um pouquinho, tá, volta depois quando o tempo está bom. Então, esse é o grande ponto. Nós gostamos daquilo que nós gostamos de empreender, nós gostamos de empresa, nós gostamos de fazer tananal, nós gostamos de fazer corte e curta, um monte de coisas que a gente gosta de fazer e a gente se diverte fazendo. Então, se a gente faz com sucesso, se você não faz com sucesso, aí é diferente. Então, e eu, na minha vida, eu costumo até brincar com as pessoas dentro da minha espiritualidade. Se Deus chegasse para mim e dizer, amigo, tudo bem, você está bom? O que você quer que eu faça por você? Deus, deixa tudo do jeito que está. Deixa como está, deixa eu continuar fazendo todas as coisas que eu faço, as coisas que eu tenho, deixa tudo do jeito que está. E eu estou ótimo. Então, o Jorge também é muito como eu, quer dizer, ele gosta das coisas que ele faz, eu gosto das coisas, eu gosto de empreender, eu gosto de trabalhar. Se eu não trabalhasse, se eu parasse, se eu fizesse qualquer coisa, se eu diminuísse, o que eu ia fazer? Fazer mais esporte? Ficar mais em casa? Deus me livre, meu filho pequeno não ia aguentar, minha mulher também acha que não. De jeito nenhum. Tá? Ouvindo você, nem todo mundo é o Abílio, nem todo mundo é o Jorge Paulo, muita gente começando agora o seu negócio, iniciando uma trajetória, se espelhando de alguma forma nas suas trajetórias. Muita gente escrevendo, perguntando sobre dicas para quem quer empreender com pouco ou sem nenhum recurso. Olha para trás na história de vocês, na história da tua família. O que você faria? O que você diria para alguém que está começando hoje, pouca grana no bolso e que está tentando apostar em como começar? Olha, primeiro você tem que ter muito claro o empreendedor e aquele que decide fazer uma carreira de executivo, né? Que também é muito válida. Tá? Temos grandes executivos, gente que eu admiro. Então, eu tenho que saber direitinho como é que é a coisa. O empreendedor, fim do mês, é o momento de pagar a conta. Né? O cara que é executivo, fim do mês, tem que é o momento de receber. Tá? Tem uma diferença. Os riscos do executivo existem, claro, o executivo toma risco, mas são muito menores do que do empreendedor. Tem que ter essa consciência muito clara. Tá? Endeavor é um grupo de empreendedores, tá certo? Para ter essa coisa, é tomar risco. E se não toma risco, vai ser difícil crescer. Você tem que calcular o risco, pensar bem, dimensionar. Eu costumo dizer o seguinte, qualquer empreendimento que você vai fazer, tem que seguir uma regrinha muito simples. Diagnóstico, planejamento e ação. A importância do diagnóstico, ela é fundamental. Eu estou pensando em fazer tal negócio, vamos ver do que eu estou falando. Qual é o negócio que eu estou pensando em fazer? Quem está fazendo? Quem não está fazendo? Uma coisa que eu sempre buscar benchmarks. Quem é o melhor do mundo nesse negócio que eu estou pensando em fazer? Então vamos lá, vamos olhar. Eu sempre fui na minha vida muito mais um copiador do que um inventor. E hoje, os gurus, os estudiosos de business, né, têm isso muito claro. Uhum. Tem muito mais sucesso quem copia e adapta e melhora do que aquele que inventa. Sim. São poucos os negócios que você vai precisar inventar e não dá para copiar. Por exemplo, os negócios do digital, enfim, do mundo da web e tal, não dá para você copiar, porque quando você vai copiar já está lá na frente. A velocidade é tão grande que não dá para você copiar. Indústria farmacêutica também é um negócio difícil de copiar, mas são poucos os negócios. Agora, quando você vai fazer algum negócio, pensa o seguinte, quem está fazendo? Qual é o melhor do mundo? Vamos olhar o que ele está fazendo. Tá? Mas ninguém está fazendo. Então desconfia que o negócio seja bom ou não. Se ninguém está fazendo, por que você vai fazer? Tá? Então, a importância do diagnóstico é fundamental, saber tudo que você puder saber, o máximo que você puder. Aí você parte para um planejamento. Depois desse planejamento bem feito, você parte para a ação. Tá? Tem que ter cuidado, mas tem que tomar risco, senão não vai. Ficando ainda nesse assunto de risco, o Frederico mandou uma pergunta um pouco sobre isso, e eu queria te ouvir. Acho que você falou um pouquinho sobre diagnóstico, Abílio,
Mas como é que você reconhece e diferencia o medo como um termômetro para te afastar de situações perigosas, como empreendedor, e na outra ponta o medo como um obstáculo mesmo que você precisa vencer para tomar uma decisão que pode te levar para um resultado positivo? Como é que você lida com medo? Escuta, dizer que uma pessoa não tem medo, então, quer dizer, isso é brincadeira. Quer dizer, todos nós temos os nossos medos. Eu também tenho os meus. Tá? Eu tenho um certo medo ou receio daquilo que eu não consigo controlar, que eu não consigo diagnosticar, que é cinzento, que eu não consigo ver direito. Tudo aquilo que eu consigo fazer o disclose, que eu consigo abrir, que eu consigo colocar de uma maneira clara na minha frente, não tem razão para ter medo. Né? Você pode dizer, eu não vou nisso, eu vou naquilo, então vai tomar suas decisões. Tá? O medo é um sentimento muito natural das pessoas e a gente tem que aceitar isso, e é bom. É bom se eu não tiver. Se eu for subir nessa janela aqui, para não tiver medo de cair, vai ser um desastre, de repente eu caio. Tá? A gente tem que tomar cuidado com certas coisas. Agora, tem que saber administrar isso. O medo não pode ser paranoia. Tá? E outra coisa, para mim, quando está tudo claro, quando eu controlo, quando eu domino, quando eu consigo ver na extensão de tudo aquilo que eu preciso ver, não há razão para ter medo. Agora, aquilo que para mim é um pouco estranho, um tanto quanto incontrolável, aí a gente fica mais receoso. Sim, é verdade. E nessa mesma linha, Bílio, e voltando um pouco, venci o medo, comecei, mapeei os riscos. Você falou uma coisa agora há pouco sobre a importância de você te incomoda quando você não está exatamente no controle da situação e você não consegue enxergar todas as variáveis. Como é que funciona a lógica de barriga no balcão para você, para a cultura de um empreendedor? Às vezes a gente vê muito empreendedor que começa, tem um pouco de sucesso e já está delegando, a gente brinca, delargando, né, para outra pessoa. Como é que é barriga no balcão para alguém que construiu tudo que você construiu até hoje? Olha, a barriga no balcão, ela é bom até um certo ponto. Porque o cara que tem a barriga no balcão sempre, ele normalmente não é empreendedor, ele é técnico. Quanto mais ele cola a barriga no balcão, mais ele vai desenvolver o seu skill, a sua capacidade daquilo que ele está fazendo. Ele é empreendedor? Não, ele é técnico. Ele sabe dominar bem aquele balcão. Sim. Eu distingo muito os gestores e os empreendedores dos técnicos. Sim. Técnico, normalmente, você contrata. Você vai buscar, o cara tem a sua capacidade, tem a sua técnica, tem o seu skill, você vai lá, você procura e você vai buscar. Tá? Agora, o empreendedor, o cara que tem a cabeça, o visionário, o cara que tem a garra e a gana para avançar, para fazer mais coisas, aquela vontade de fazer, aí já é um pouco diferente. Tá? Então, esse negócio, quando você está construindo uma empresa, ela ainda num tamanho pequeno, num tamanho médio e tal, você colocar a barriga no balcão, enquanto você não tem os técnicos já preparados, você saber daquilo que está sendo feito, ser também um técnico nisso, é bom. Mas no momento que você cresce, você precisa passar a ser um gestor e empresário. Bons gestores e empresários não é fácil de encontrar. Gestão é o elemento escasso no mundo. Pode anotar isso. O mundo tem uma quantidade enorme de projetos, principalmente agora nesse mundo que você não sabe para onde ele vai, tem projeto de quanto é jeito. O mundo tem dinheiro a dar com pau. A liquidez mundial é enorme, enorme. Tá? Então você tem um projeto, bom projeto, então você vai buscar o funding para esse projeto. O que falta? Gestão. Gestão sempre foi o elemento escasso no mundo e é o elemento que faz a diferença. Sim. As empresas crescem ou as empresas morrem, as empresas têm dificuldades, as empresas têm realmente uma grande capacidade de se expandir pela gestão. Gestão, ela vem sempre muito ligada com liderança. Gestão e liderança é fundamental. E esse é o elemento escasso do mundo. A gente costuma dizer que o que pereniza mesmo um negócio é a tensão permanente entre o espírito empreendedor de um lado e o espírito gestor do outro, e como que os dois se ajudam para construir negócios que vão realmente dar certo, né? Normalmente, quer dizer, você tem muitos momentos que a gestão e o empreendedor, o empreender e o administrar, eles se confundem, tá certo? Muito. Se você sobe mais lá para cima, então você tem os gestores aqui embaixo e tem os caras que são só empresários que estão lá em cima, então, que cuidam da parte estratégica. Tá? Agora,
tem que ter um elemento de gestão. Você pega uma grande empresa, essa grande empresa, você tem técnicos assim de monte. Agora, você tem gestores? Esse é o ponto. E o que faz a diferença são os gestores. Porque a técnica você é obrigado a ter, então você sai do jogo. Sim. Você não está no jogo. É verdade. Agora, o gestor é o que faz a diferença. Uma pergunta, a gente começou essa conversa você falando das mudanças que estão acontecendo no mundo, que a gente ainda não tem muita certeza do que vai acontecer nos próximos anos, etc., globalmente falando. O Wagner mandou uma pergunta bem interessante olhando para a tua história. Atualmente as pessoas costumam associar a escalabilidade rápida a modelos de negócios mais digitais. O que você, que cresceu muito rápido no mundo físico, tem a ensinar para essa turma de empreendedores que estão olhando muito o digital? Olha, eu falei de você buscar benchmarks, de você olhar quem está fazendo bem as coisas no mundo. Eu gosto muito de olhar para quem está dando certo. No mundo digital, tem um cara que eu não o conheço, até quem sabe ter a oportunidade de conhecer qualquer dia, que é o Jeff Bezos. Uhum. Eu procuro ler muita coisa que ele fala, coisa e tal. Esse cara fala coisas muito, muito, muito interessantes. Né? E não só do que ele fala, mas também das coisas... Eu não sou um grande conhecedor do mundo digital, mas para mim essas coisas são claras. O digital, e principalmente o e-commerce, é um negócio de conveniência. Você está entregando para o cara na casa dele, o cara não precisa sair, o cara vai lá, é um negócio de conveniência. Sim. Tá? Ele tem que ser o mais conveniente possível. E na cabeça do Jeff Bezos, se você olha os statements dele, as declarações dele, que ele fala, nós temos que viver para o consumidor. Isso quer dizer viver para o consumidor é fazer declarações de amor, não é só isso. Né? É você realmente viver para o consumidor. Eu tenho que entender o consumidor. Eu tenho que tentar adivinhar aquilo que ele está pensando antes até dele saber o que ele quer. Uhum. Essa é a cabeça, porque se é um negócio de conveniência, tem que ser o mais conveniente possível, tá certo? Sim. Então, quem vai entrar no digital não pode deixar de ter essa ideia. E hoje, a conjugação do digital, do mundo online para o mundo físico, também é um negócio de conveniência. Sim. Por que você tem reparado, as empresas que estão bem no Omnichannel, lá, as empresas que estão fazendo o e-commerce e tem as lojas físicas. Inclusive, o Alibaba, na China, está fazendo lojas físicas. Por quê? A Amazon comprou A Amazon Whole Foods. não só porque comprou o Whole Foods, mas já está um pouco nessa trajetória, já tinha se associado ao Morrison no Reino Unido, um pouco já testando entre aqueles negócios. Por quê? Porque eles descobriram, não foi a Bíblia que descobriu, quer dizer, o pessoal que está nisso descobriu, o seguinte, as pessoas muitas vezes compram, vamos dizer, escolhem, fazem o pricing, fazem o searching no digital e depois vão efetuar a compra no físico. Essa é a ligação. Então, o cara viu e disse, este aqui, quer dizer, é a bicicleta que eu quero realmente, então é espetacular, tem o câmbio que eu gosto, mas aqui, deixa eu apalpar. Sentar. Deixa eu sentar, deixa eu apalpar, deixa eu ver como é que é isso aqui. Então, as pessoas compram muito, elas decidem a compra no momento da finalização, elas vão no mundo físico, até pode chegar no mundo físico, fazer a compra e depois mandar entregar. Você tem o delivery, tá certo? Sim. Mas essa conjugação do físico com o digital é uma conjugação importante. Tem muito pouca gente que aprendeu a fazer isso. Estão começando a se desenvolver agora, tá? Tem gente que está muito atrasado, tem gente que já está mais na frente, tá? E tem gente que só está pensando nisso, até esquecendo um pouco as lojas físicas, o que eu acho errado, tá? Uhum. Tem que pensar no conjunto. Tá? E mais, o que você faz quando você tem um mundo de lojas físicas? Tá? O que você faz quando tem mais de 1000 lojas físicas? O que você faz com elas? Uhum. Tem que pensar, elas não têm nenhuma utilidade? Ainda tem. Por que não linkar? Sim. Então, esse pensamento do Omnichannel, da coisa realmente integrada, é extremamente importante. Digo de novo, eu não sou um grande especialista, sou um cara que está observando o que está acontecendo. Não esquecer, o digital, o e-commerce, online, é um negócio de conveniência. Ele precisa ser conveniente. E ele tem que oferecer o máximo que ele puder para o consumidor. A inteligência do consumidor está por trás do sucesso nisso. Uhum. Pensa no consumidor, pensa na inteligência que você vai colocar a favor dele, para você chegar nele e preencher todos os seus anseios. Abílio, eu vou voltar para o tema de gestão, e mais especificamente de gestão de pessoas, que tem um rio de gente perguntando aqui.
E o Joás fez uma pergunta, eu sei a resposta, mas eu queria que você relatasse, porque é uma dor que ele e vários empreendedores sentem. A pergunta é a seguinte: Abílio, você já demitiu alguém? Como foi a experiência? Isso me deixa muito mal. Eu vou citar Maquiavel. O bem você faz rápido, o mal você faz rápido. Rápido. O bem você vai fazendo aos pouquinhos, para que ele dure. Tá certo? Cara, você tem que demitir alguém, quanto mais rápido, melhor. Tá? O mal, se você puder cortar ele imediatamente, sentiu grande dor, liquida o assunto, passa para outro, vira a página e vai em frente. É um erro a questão de você retirar um executivo, você demiti-lo. Tá? É um erro você ficar tentando ver se pode conseguir melhorar. Às vezes pode, mas normalmente é difícil isso acontecer. Tá? Então, o melhor é liquidar a fatura logo. Às vezes você pode esperar um pouquinho, você precisa ver quem é que você vai colocar no lugar e tal. Mas quanto mais depressa, melhor. E procurar fazer sem dor, tá? Sem emoção. Olha, a coisa é assim, não deu certo, vamos liquidar. Quando é alguém do seu time, você tem evidentemente um pouco mais de facilidade ou liberdade para tomar essa decisão e executar. E quando é sócio? Quando você tem alguém na sociedade que resiste à mudança, você precisa crescer, como que você lida com isso? Você está na sociedade errada, pô. Você não pode ter uma sociedade com divergências, pô. Tem que se acertar. Ou você se entende, ou então termina, pô. Você não pode estar numa sociedade, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, não vai lugar nenhum. E a melhor maneira é através do diálogo. Tem uma coisa que eu uso muito com as pessoas que estão comigo, com as pessoas que trabalham comigo. Né? Eu gosto das pessoas que têm divergências comigo. Né? Que me expliquem as suas divergências, que têm ideias diferentes da minha. Toda vez que tem uma ideia diferente da minha, eu tenho a oportunidade de prestar atenção, olhar, ver que de repente ela pode ser melhor do que a que eu tinha, eu tenho a oportunidade de crescer. Né? O cara que chega para mim, que diz que eu sou bacana, que eu sou ótimo, que eu sou um grande gestor, isso eu já sei, não precisa nada disso. Eu quero saber o cara que tem divergência. Então, quando você tem uma divergência, qual é a regra que eu faço? Muito bom, vamos conversar e vamos discutir. Ou você me convence ou eu te convenço. E esgota o assunto. Não conseguiu um convencer o outro. Quem está no topo, assume a responsabilidade, tá bom. Já te escutei, agora faz como eu quero. O que está em cima. Sim. Essa responsabilidade é indelegável. Então você pega e ok. Já te escutei, você não conseguiu me convencer, agora faz. E quando você faz isso, você adquire respeito. As pessoas passam a te respeitar, sim, cada vez mais, porque você ouve. Fundamental, o Abílio fala muito de humildade. E tem gente às vezes que fala, esse Abílio é humilde, coisa nenhuma. Depende do que você entende com humildade. Você pensar que humildade, né, é usar roupa velha, fazer voto de pobreza e coisa e tal, eu até posso usar roupa velha, mas não é assim. Tá? Humildade é respeito, é saber escutar, é procurar entender. É respeito para quem ele está falando, é respeito para as ideias do outro. Né? Quando você faz isso, as pessoas passam a te respeitar mais ainda. Tá? Você sabe que você ouve, você pensa, você verifica se aquela ideia é melhor que a sua, e aí você toma uma decisão, mesmo que não seja dele. Sim. E pensando um pouco na tua trajetória como empreendedor, Abílio, certamente o Abílio que começou não é o Abílio que está conversando comigo hoje. Felizmente não. Felizmente. E a pergunta é, pensa um pouco, queria que você refletisse um pouco sobre esses momentos de evolução, porque vários empreendedores acabam virando tampa para o crescimento do negócio. Como é que foi esse processo para você? Aonde que você foi puxar inspiração? Aonde que você acha que você não era tão bom que você acabou evoluindo? O que você fez para se tornar um empreendedor melhor, um gestor melhor ao longo da trajetória e do aumento dos desafios que você teve com seus negócios? Tem algumas coisas que para mim são assim, muito, muito claras, muito importantes. Né? Eu costumo dizer, e tem gente que acha que isso é retórica só, eu costumo dizer que eu quero ser hoje melhor do que eu fui ontem, mas eu vou querer ser melhor do que eu sou hoje. Dá para fazer. Agora, para isso, você tem que se abrir. Tem que se abrir para aprender. Você tem que se abrir para melhorar. Você tem que ter vontade de crescer. Você tem que ter vontade realmente de ser melhor. Essa busca, não por perfeição. Perfeição não existe. Perfeição é uma meta
ali a ser olhada como meta, mas jamais a ser atingida. Então, você procurar melhorar sempre, você procurar crescer. E eu sempre tive vontade de crescer, vontade de evoluir. Eu sempre tive uma sede enorme por aprender. Aprender o máximo, mesmo nos meus negócios. Eu fui o cara que mais copiou o Carrefour, quando eu estava no GPA. Tá? Pois é, toda hora lá no começo, eu ficava o tempo inteiro vendo o que os caras estavam fazendo e tal, e trazia para cá, tentava fazer melhor. Tá? Por que eu ia? Para aprender. Tá? Aprender é chave. Tá? Quanto mais você adquire sabedoria, realmente você tem possibilidade realmente de crescer, de se transformar e ser cada vez melhor. Tá? Realmente eu pretendo ser amanhã melhor do que eu sou hoje. Tá? Eu quero ser ainda hoje melhor do que eu fui ontem. Né? Agora, para isso, preciso aprender. Agora, tem uma coisa na vida também, para mim é uma coisa que eu acredito muito, que é o seguinte: você cresce muito mais na diversidade, nas dificuldades, nas tristezas, do que realmente na alegria, na felicidade, coisa e tal. A alegria você desfruta, a felicidade você desfruta. Na diversidade, se você for um cara de garra, você aprende. Você pode citar um desses momentos? O momento mais... Eu escrevi 2 livros já sobre isso. Então, o momento mais importante da minha vida, mais a diversidade, foi quando o Pão de Açúcar quase quebrou em 90. Sim. Nós estávamos praticamente... ninguém acreditava que a gente fosse sair. Tá? Aquilo foi um negócio muito pesado. Eu estava no meio de um conflito de família, com a minha família. Eu tive o Pão de Açúcar quase... Foi o período que eu passei 10 anos mais voltado para Brasília do que para a minha empresa, como membro do Conselho Monetário Nacional. Quer dizer, quando eu voltei, a empresa estava destruída. Então, a empresa quebrando, um conflito de família pesado, e no meio disso eu fui sequestrado. Num sequestro realmente incrível por guerrilheiros e coisa e tal, um negócio que não vale nem a pena ou ficar falando isso, embora não me cause mais trauma nenhum. Então, foi um período realmente muito difícil na minha vida. O que durou foi um período que quase da quebra do Pão de Açúcar, foi um período muito sofrido para mim. Cara, você passa um negócio desse, certamente você sai do outro lado um cara diferente. E aí a oportunidade de crescer, ela é realmente muito grande. Claro que eu não vou recomendar para as pessoas todas que estão me ouvindo, então, olha, escuta, arrume um sofrimentozinho aí para poder crescer. Tá? Eu acho que não é por aí, não é desse jeito. Mas tenha consciência disso, entende? Que às vezes tem momentos que são sofridos, tá? Não se queixe tanto. Acha a oportunidade, pega a oportunidade e dizer, o que eu posso tirar daqui? O que eu posso tirar desse momento? Outra coisa, quando as coisas dão errado, olha no espelho, não é na janela. Quando a coisa está dando errado, você está sofrendo, olha no espelho e diz, o que é que eu fiz de errado, onde eu posso melhorar? Em vez de ficar buscando na janela, quem é que foi culpado por isso aqui? Essa vontade de crescer é uma coisa que se a pessoa desenvolve isso dentro de si, cresce. Não tem dúvida nenhuma que cresce. Né? Isso foi assim comigo, eu acho que isso pode ser assim com qualquer um. Aliás, eu não tenho nada de excepcional que as outras pessoas não tenham. Né? Inclusive, na minha vida, na minha trajetória, nunca tive assim nenhum momento, naquele momento ele fez um negócio espetacular, assim, que ele mudou a vida. Não, a minha vida sempre foi de um crescimento, degrau por degrau, sempre subindo uma escadinha, sempre foi assim, tá? O que eu acho que eu tive de diferente, uma garra danada, uma vontade de fazer, uma fé em ter, quer dizer que eu faço a minha parte, Deus me protege, então eu vou em frente. Eu acho que essa é a regra. Tem gente que acha que ambição é algo ruim. Né? Fulano é ambicioso, o Abílio tem ambição de continuar fazendo, continuar... O que você pensa sobre isso? Abílio? Olha, eu acho que a ambição é uma coisa boa. Mas você tem que dimensionar a tua ambição. A ambição você tem que colocar, quer dizer, como metas. Qual é a meta do Abílio? Eu não sei, eu quero continuar empreendendo. A minha meta é, eu quero continuar empreendendo, eu quero continuar com saúde, eu quero continuar vivendo, eu quero continuar vivendo com a minha família, com meus filhos, tá? Eu tenho uma ambição de conseguir realizar tudo isso. Entende? Agora, quando você coloca ambição como meta, tudo bem, coloca lá. Agora, não deixa de dar valor àquilo que você já tem hoje. Sim. Você pode ter a meta mais espetacular do mundo e lutar por ela. Você pode ter sonhos, mas não deixa de dar valor porque você já conseguiu. Isso, às vezes, é muito o erro das pessoas. As pessoas ficam infelizes porque colocam metas lá na frente e ainda não alcançaram. Escute, e o que você já alcançou? E o que você já fez?
mesmo que seja pouquinho, dá valor àquilo que você já tem hoje. Né? Dá valor às coisas pequenas da vida, que é para poder ser feliz. Sim. Se você fica só atrás de uma ambição, a tua felicidade fica só sempre lá na frente. Porque enquanto você não alcançar aquela ambição, aquela meta, você não vai ser feliz. Você tem que ser feliz todos os dias. Tá? Então tem que dar valor para aquilo que a gente tem e perseguir as metas que a gente coloca. Você falou agora há pouco dos 2 livros que você escreveu. Queria que você falasse um pouco sobre o que te motivou a escrever o livro Novos Caminhos, Novas Escolhas. O que você decidiu? Olha, o seguinte, quando eu escrevi meu primeiro livro, eu achei que eu tinha muita coisa para passar para as pessoas. E eu passei, meus pilares, eu coloquei lá, eu anunciei um pouco meus valores. E contei uma história de uma trajetória de vida que foi até 2004. Sim. Só que o que aconteceu de 2004 para 2016, quando eu lancei meu segundo livro? Muita coisa. Eu podia deixar de passar isso? Né? Foram coisas tão incríveis. Né? E mais, alguns conceitos que eu mudei também, quando eu falo dos meus pilares, conceito da atividade física, conceito mesmo da alimentação, que eu fiz algumas ressalvas, algumas modificações, eu adaptei para ser uma coisa melhor dentro da evolução que eu tenho feito na vida. Tá? Então, o que me motivou a escrever assim, porque se eu contei, se eu me dispus a partilhar com as pessoas a minha vida, para que elas possam tirar daí observações, pensarem, tirar algumas ideias, não é para fazer igual, é para tirar algumas ideias, né? E aí procurarem ser melhor na sua vida, serem mais felizes. Isso eu me propus a escrever o primeiro, eu não posso deixar de escrever o segundo, com as coisas todas que aconteceram. Então, quando eu escrevi o primeiro, quando que eu podia imaginar que um dia eu ia sair do GPA? Quando o GPA e o Abílio se confundiam, sempre se confundiram. Sempre. Quando? Só que eu saí. Quando que eu, em 2004, quando eu terminei o meu primeiro livro, né? Quando que eu ia imaginar que eu ia casar de novo e ter mais 2 filhos, que eu já tinha 4, pô? E que é a coisa mais espetacular da minha vida. A grande transformação, a grande reinvenção do Abílio, não é apenas o Abílio que sai do Pão de Açúcar, vai para a BRF, vai para o Carrefour, não sei o que. Tudo isso é importante. Né? Mas a minha grande reinvenção foi, ao chegar aos 80 anos, né, ter uma filhinha, minha filha mais nova, de 11, e o meu filho pequeno de 7. Isso é o máximo, cara. Eu posso falar isso para vocês. Isso aí é alguma coisa de incrível, de fantástico. Então, toda essa capacidade de se reinventar, de fazer uma nova vida, e mais, manter, quer dizer, o relacionamento com meus filhos adultos, com os outros 4 filhos, né? Na forma como eu os mantenho, eles aqui no Conselho da Península, muito próximos da gente, como amigos, né? E ter esses filhos pequenos, minha mulher, então, quer dizer, com quem eu casei em 2004, final de 2004, tá? Que me deu esses 2 filhos, viver essa vida, essa é a grande reinvenção do Abílio. Então, esse tipo de coisa, tá? Você tem que dar importância para isso. Eu escrevi o segundo livro. Né? Inclusive, já ajustando alguns conceitos novos que eu tinha e contando essa história. Quer dizer, foi por isso que eu fiz. Então, pegando um pouco o lado pessoal, muita gente perguntando sobre 2 coisas. Primeira, pergunta clássica de empreendedor, dá para equilibrar a vida pessoal e profissional? O que você fala para o empreendedor que tenta buscar esse equilíbrio? Eu falo o seguinte, isso é muito importante. Eu gostaria que esse ponto, que vocês prestassem atenção. É muito importante, muito importante. A coisa que eu mais valorizo é a felicidade. Mas você tem se você for o cara mais rico do mundo em tudo, você não ser feliz. Tá? Agora, a vida, ela é composta de papéis e atividades. Vários papéis que a gente exerce e várias atividades que a gente faz. Tá? Qual é a sabedoria da vida? É manter esses papéis e atividades em equilíbrio. O que adianta você ter um emprego bacana, você está fazendo um empreendimento bacana, legal, coisa e tal, você está feliz com tudo, coisa e tal, mas você trabalha tanto que você chega em casa e tua mulher já está dormindo, teus filhos estão dormindo, o clima não está bom. O que adianta isso? Por outro lado, o que adianta você ter uma família feliz e você não dá o empenho, o esforço para o seu trabalho para conseguir ter as suas realizações? Sabedoria da vida é você conseguir manter as coisas em equilíbrio. Tudo. Não é só a relação família e a relação trabalho. É o esporte, para quem gosta, e eu acho que todo mundo devia gostar.
o esporte, é o lazer, tá? É o convívio com as pessoas. Uma das coisas mais importantes, né, para as pessoas viverem bem e melhor são os relacionamentos. As pessoas que se relacionam bem vivem melhor e vivem mais e com qualidade pelos seus relacionamentos. O que é isso? É você saber, inclusive, se relacionar. Não dá para você focar numa determinada... agora eu estou trabalhando, agora eu vou se concentrar só nisso. Não dá. A sabedoria, eu gostaria que vocês... Se tem alguma coisa que a Bíblia gostaria de passar para vocês, sabedoria da vida é manter os papéis de atividade em equilíbrio. Não adianta focar num só. Se tem um em desequilíbrio, vai poluir o outro. Esporte, agora. Vários empreendedores muito grandes, muito bem-sucedidos, têm um componente de dedicação a algum esporte. Corrida, mergulho, pesca, tênis, o que for. Você talvez seja o empreendedor brasileiro que virou sinônimo de alguma forma de esporte, de forma mais clara, inclusive falando sobre isso. Fala um pouco como é que isso te ajuda como empreendedor. João, eu vou contar um pouquinho mais sobre isso, até para deixar certas coisas claras. O esporte para mim sempre foi uma constante na vida e foi muito importante e é muito importante na minha vida. Tentar que, da minha proposta, continuar fazendo o que eu faço e mantendo meus papéis de atividade em equilíbrio. Agora, como é que eu fui introduzido no esporte? Eu fui introduzido no esporte por necessidade. Eu até 12 anos de idade, eu era baixinho, gordinho, que deu um pudim. Né? E meu pai me botou numa escola com um ambiente hostil, horrível, apanhava para burro, os caras faziam bullying comigo o tempo inteiro, era um desastre. Tá? E num determinado dia eu resolvi que esse negócio precisava acabar. Né? E aí comecei a prestar atenção, comecei a fazer atividade de esporte de luta, né? Boxe, karatê, judô, luta e boxe durante muito tempo. Luta até hoje. Tá? Até hoje eu faço uma vez por semana, eu tenho meu sparring, a gente faz um boxinho, é legal, movimentos não programados, é um negócio bacana para você manter o equilíbrio. Bom, eu fui introduzido no esporte por uma necessidade. Mas aí eu descobri o quanto que o esporte era importante, podia ser importante na vida. Para o bem-estar, tá? Para você se sentir melhor, para você ter uma vida mais saudável, para você não ficar doente e mais. A garra que você põe no esporte, normalmente é a mesma garra que você põe nos teus empreendimentos empresariais. Tá? São duas coisas que parecem diferentes, mas elas acabam na cabeça, elas acabam se juntando. Quando você vai para um esporte, quando você vai para uma competição que você quer ganhar, e para mim, eu tenho uma relação muito clara com a derrota. Muito clara. Eu simplesmente odeio a derrota. Odeio. Então, eu odeio a derrota só nos esportes que eu fiz, o polo a cavalo, que foi campeão brasileiro e tal. Só nisso? Não, pô. Eu detesto perder em qualquer empreendimento que eu vou fazer. Quer dizer, as duas coisas estão ligadas. Agora, mais do que tudo, e principalmente nessa altura que eu estou da minha vida, né, para mim, hoje, o esporte ele tem que estar a serviço da longevidade com qualidade. E, para você fazer isso, é importante que você tenha consciência de que o esporte é importante na sua vida. Não é agora, uma idade mais avançada, 60, 70, 80 anos, ou coisa parecida. Tá? Você tem que apreciar a possibilidade de longevidade com qualidade desde cedo, desde jovem, e começar a pensar um pouco nisso. Tá? O esporte tem toda a condição de te dar mais longevidade com qualidade, de evitar uma série de doenças, uma série de coisas. Tá? E te dá mais tenacidade, te dá mais força, te dá mais garra. Eu hoje procuro fazer o esporte adaptado para aquilo que eu quero da vida hoje, nesse momento. Eu quero longevidade com qualidade. E o esporte está a serviço disso. Muito bem. Pergunta do Wendel, Abílio. Quando a gente divulgou essa mentoria, a gente brincou que o título era Coloque suas convicções à prova. Uhum. Como é que você coloca as suas convicções à prova no dia a dia? Como é que isso influencia nos seus negócios? Como é que você muda de opinião? Você muda de opinião? Opa! Escuta, você tem que ter estradas na vida, você tem que ter ideias, você tem que ter uma maneira de se conduzir, você tem que ter um caminho traçado, você tem que estar olhando sempre para frente, se dirigir para aquilo que você traçou. Mas você tem que ser flexível. Flexível para deixar entrar o novo.
E precisa deixar entrar o diferente, para você se questionar lá dentro o que você está fazendo, de repente não vê uma ideia melhor para você fazer diferente. Agora, uma coisa que é fundamental, para todo mundo, inclusive para vocês jovens, flexibilidade é uma conquista. Você conquista o direito de ser flexível. Eu posso falar, inclusive, nos esportes. Tá? Houve tempo, eu me exercito de manhã, sei lá, 40 anos que eu faço isso, tá? Ou de manhã cedo. Se eu um dia fosse deitar tarde, né? E no dia seguinte eu não levantasse para fazer o meu esporte, puta, eu ficava mal, mas não era mal fisicamente, eu ficava mal de cabeça. Como que eu deixei não levantei para fazer o meu esporte? Cara, eu não faço isso todo dia. Tá? Isso é uma exceção. Tá? Deixa para lá. Tem que levar numa boa. Tá? Você tem que ser flexível para deixar entrar ideias novas, coisas novas, poder observar, poder ser... Eu sou um cara de rotinas. E adoro as rotinas, sou eu que faço. Eu que escolho as minhas, então, quer dizer, eu adoro seguir com elas. Tá certo? Mas estou com minhas rotinas. Eu tenho que ser flexível quando alguma coisa aparece, tá? E modifica a minha rotina. Tá? Agora, por experiência própria, flexibilidade é uma conquista. Você conquista o direito de ser flexível. Isso é importante. Muito bom. Fernando Daltro tem uma pergunta aqui, eu achei super pertinente. Se você pudesse voltar no tempo, cita 2 decisões que você não tomou e que você gostaria de ter tomado. Uhum. Olha, eu prefiro colocar essa pergunta de um outro jeito, de uma maneira como ela é mais... E onde eu acho que tem um aprendizado nisso. Perfeito. As pessoas às vezes perguntam, você já cometeu erros na vida? Claro que sim. Qual foi o grande erro da tua vida? Eu digo com muita clareza, o grande erro da minha vida foi o contrato que eu fiz com o Casino em 2005. Esse foi o grande erro da minha vida. Só que eu faria de novo. Faria de novo, eu faria bem feito. Qual foi o grande erro? Eu ter feito um mau contrato. E aí, Juliano, todos aqui estão me ouvindo, se vai contratar alguma coisa, o momento do contrato é o mais importante de tudo. Tem que contratar bem, tem que prever todas as possibilidades, tem que prever tudo que vem pela frente, o máximo possível. E se não se entender, se brigar, briga no contrato, não briga lá na frente. Um contrato mal feito é um desastre. É realmente um desastre. Tá? Então, esse é uma coisa que pode ser um aprendizado para todos vocês. Dê importância no momento de contratar. Vão à exaustão. Tome o tempo que for necessário. Ah, mas não tenho tempo. Toma o tempo, você não faz o negócio. Eu prefiro não fazer o negócio do que fazer um mau contrato. Isso vocês podem ter certeza. Contrato bem feito, faz, nunca briga. A vida é feliz, nunca tem problema. Fez um contrato mal feito, a chance de dar problema é enorme. Então esse é o grande aprendizado que eu posso tirar do grande erro da minha vida, onde todos os motivos, todas as razões de fazer aquele contrato, fazer aquele acerto, eu falei de novo. Eu tinha motivos, tinha razão, tudo. Só que eu falei bem feito. Eu contrataria certo. Esse é o ponto. Na mesma linha, mas que eu acho que mexe de alguma forma com essa decisão, razão ou intuição? Como é que você costuma lidar com cada um? E como é que você decide qual dos dois seguir? Quando o mercado te diz uma coisa e às vezes aqui dentro está apontando para o outro lado. Olha, eu sou um cara absolutamente irracional. Se eu não conseguir entender, não vou me virar, não vou fazer bem. Eu preciso entender. Tenho que fazer tal coisa. Quando eu falo, inclusive, de diagnóstico, planejamento e ação, o diagnóstico você precisa entender. Então, eu sou absolutamente irracional. Agora, você não pode desprezar o valor da intuição. Tem certas coisas que você começa a vislumbrar, você começa a intuir. Não despreze. Agora, o importante é o seguinte, procura colar a tua intuição com o teu racional. Se você conseguir fazer encontrar a intuição e a razão, você encontrou o caminho que vai te levar ao sucesso. Como é que faz isso? Treinando. Primeiro, você tem que ser racional. Eu estimulo as pessoas a serem racional. Tem que ir pela razão, tem que ir pelo conhecimento. Racional é conhecer, é saber, é estar senhor da situação.
Tem que ser assim. Agora, não desprezem a intuição. Principalmente quando vocês vão ficando mais, quando vocês vão avançando mais na vida, quando vocês vão tendo mais experiência, quando vocês vão ter experiências passadas, coisas que já aconteceram, que de repente bate na tua cabeça aqui atrás, você não está conseguindo ver, mas está batendo aqui atrás. Não desprezem a intuição. Agora, tentem colar a intuição com a razão. Essa conjugação é a chave do jogo. Muito bom. Pergunta do Demétrios. Tem algum prazo para o empreendedor sair do fronte do negócio? Não, porque cada empreendedor é um empreendedor, cada negócio é um negócio. Então, quer dizer, agora, acontece o seguinte, é de novo que eu falei da história da barriga do balcão. Então, na hora que o empreendedor, se o seu negócio começa a crescer, começa a prosperar, tá? E que ele deixa de ser empresário, ele deixa de ser empreendedor, porque ele fica técnico embaixo, tá? Aí ele está prejudicando o empresário. Tá? Então não é que ele tem que se desligar, mas ele tem que saber dar empowerment a outras pessoas, saber delegar, saber fazer com que as pessoas... Criar time. Gente, isso aqui, ninguém perguntou, mas é uma coisa que para mim é absolutamente dogmática. Tá? Sim. Gente é absolutamente fundamental. Gente faz o jogo. Para mim, todas as empresas são iguais. É gente e processo, processo e gente. As coisas acontecem pela gente e pelos processos, se estão bem feitos ou mal feitos. Agora, quem faz os processos é a gente, são as pessoas. Tá? Como o Jim Collins fala, coloca as pessoas certas no lugar certo e a coisa vai dar certo. Tá? E depois manda elas fazer os processos. Gente é absolutamente fundamental. Eu costumo recomendar sempre, inclusive meus alunos na GV, tá? Se você vai começar uma empresa, não começa contratando o CEO. Sim. Começa a contratar o cara de RH. O gestor de gente. Esse é o cara que vai te ajudar a fazer o time. Esse é o cara que vai te ajudar a contratar o CEO, se ele for um bom gestor de gente. Agora, RH, todos nós, gestores, temos que ter um RH dentro de nós. Se nós não formos humanos, se nós não fomos bons administradores de pessoas, bons administradores de gente, então não seremos bons gestores. Eu não conheço nenhum bom gestor que não seja um bom administrador de gente. Isso não quer dizer que seja um líder bonzinho, mais bravo, mas não, escuta, tem que saber se relacionar. E para saber se relacionar, uma coisa que eu sempre digo para você, está nos meus livros, eu digo, para você saber se relacionar com as outras pessoas, você tem que se conhecer. É importante vocês darem atenção para o autoconhecimento. É importante vocês olharem e pensarem quem é o cara que está lá dentro de mim, quem é o cara que está dirigindo o jogo, quem é que é o cara que está dirigindo o carro. Você escuta, isso é impossível. Não, pensa um pouquinho. Pensa um pouquinho nas suas reações. Por que eu fiquei tão bravo ontem? Por que eu fiquei tão contente ali do outro lado? Tenta se entender e se conhecer um pouco melhor e mais profundamente, tá? Você vai se relacionar melhor. O bom líder, o bom gestor, tem que ter um RH dentro de si. Eu não conheço um bom gestor completo, um bom líder, se ele não for um bom gestor de gente. O Jorge Paulo Lemann, numa rodada de mentoria com empreendedores apoiados por nós, disse uma vez que no começo da trajetória dele, ele entrevistava cerca de 1.000 pessoas por ano para encontrar as pessoas certas para o time. Como é que é essa dedicação de tempo, como é que foi essa dedicação de tempo tua ao longo da história? Você falou um pouco de contratar o cara certo de RH, mas o Abílio no processo, como é que você desempenha? Veja o seguinte, eu sempre dei muito valor a time. Muito valor a time. E sempre procurei eu cuidar diretamente do time. Quando você diz o cara mais importante é o cara de RH, quando você tem uma empresa maior, você tem que ter alguém para te ajudar a fazer essa função. Você não consegue fazer isso sozinho. Tá? E até estimular, fazer com que o time todo... Uma coisa que é muito importante é você criar cultura. Você criar, entende? Quer dizer, o way da gente, da maneira como é que a gente se conduz na vida e conseguir passar isso para a empresa, para as pessoas, para o time que estão com você. Você vai querer um time só de abílios, tudo igualzinho? Não. Tá? Mas é importante, quando você tem uma liderança, quando você tem uma empresa realmente vencedora, você tem a cultura e você tem uma cultura que seja homogênea. Como é que você passa isso? Então, isso aí precisa de você formar a equipe e fazer com que isso se passe para baixo. Tá? Eu sempre dei muita importância a time.
Eu não sei se eu já cheguei a entrevistar 1.000 pessoas num ano, não sei, nunca fiz essa conta, mas eu sempre dei muita importância de conhecer o time, saber quais são as pessoas. Nós estamos aí num processo que é público, nós estamos tocando o CEO na BRF. Né? É evidente que eu estou envolvido nesse processo. É evidente que eu estou envolvido. Aí não são 1.000, então é uma só, tudo bem, mas eu estou envolvido nele. Agora, se eu vou buscar alguma pessoa, o que é fundamental para mim? Por exemplo, um cargo como esse da BRF. A BRF tem um corpo técnico espetacular, uma empresa realmente sensacional. Quer dizer, tem gente lá para criar frango e abater frango, que sabe aquilo lá de coalho salteado. O que a gente busca para um cargo como esse? A gente busca um gestor. Um cara que seja RH, um cara que tenha sabe fazer gestão de gente, um cara que saiba olhar o conjunto, o cara que tenha uma cabeça de empreendedor, que seja um visionário. A gente busca alguém desse tipo. Né? E uma das coisas que eu faço, esquecendo agora a BRF, se eu vou entrevistar uma pessoa, como é que eu começo a sentir se essa pessoa pode trabalhar comigo ou não? A primeira coisa que eu procuro olhar é se ela cola com os meus valores. Humildade, determinação e garra, honestidade ética, a disciplina, equilíbrio emocional, que eu já falei dos papéis de atividade. A primeira coisa que me interessa é a pessoa como ela é. Né? Se ela cola com os meus valores. As pessoas são arrogantes, têm dificuldade, né, para crescer na vida de uma maneira constante. E até para administrar gente é muito mais difícil. Né? Então, eu dou muita importância como é que é a estrutura da pessoa. E aí eu vou buscar o seu skill. Qual é a sua capacidade? E eu vou examinar. Eu começo pensando assim. Muito bom. Estamos indo para o final, Abílio. Tem uma pergunta do João. Você falou logo no começo do nosso papo sobre a Península. Queria que você contasse um pouco o que você aprendeu nos últimos anos à frente da Península, que você explicasse para o pessoal que não conhece o que é. Olha, a Península hoje é uma empresa mais vamos dizer assim, do setor financeiro. E quando eu estava no GPA, a Península praticamente não existia, era um family office, até se chama Península há muito tempo, mas não existia uma empresa estruturada. Eu costumava brincar e tal, ou falar com as pessoas, que tá bom, nesta encarnação, nessa vida, tudo bem, eu sou um cara que está na distribuição, está no comércio, coisa e tal. Na próxima vida eu quero vir para o setor financeiro. Tá? É o que eu falava. Para o setor financeiro, é muito mais a inspiração do que transpiração. E aqui no varejo, nesse negócio aqui, é muito mais transpiração do que inspiração. Quando eu vier, a próxima vez eu quero vir para o setor financeiro. E, de repente, não precisou nem esperar a próxima encarnação, a próxima vida. A Península é uma empresa. Nós temos 4 blocos. Né? Nós temos o bloco de hedge funds, da mesa de operação com os mercados. Nós temos o bloco do private equity. Nós temos um bloco de administração imobiliária e nós temos um bloco que quase que se confunde com o private equity, que é aquilo que nós chamamos do GT, né? Que é as duas grandes empresas onde nós aportamos uma grande quantidade de capital e que nós procuramos interferir na gestão de uma forma firme. Aliás, também no private equity a gente não entra onde a gente não põe gestão. Península é uma empresa de gestores. Nós trabalhamos o nosso time aqui, nós treinamos o nosso time para que eles sejam gestores. Não importa se estão na mesa, então onde é que eles estão, eles têm que ter o mínimo de capacidade de gestão. Então, essa é a divisão da Península, uma empresa mais do setor financeiro. Tenho aprendido muito, até porque eu vim aprender coisas que eu não sabia. Eu tenho gente aqui que está no setor financeiro há muito tempo, tenho aprendido muito com eles. Tem sido muito legal, tem sido divertido e eu estou contente com essa vida. Legal. Penúltima pergunta. Tem um monte de gente, você falou de benchmark, referência, tem um monte de gente perguntando sobre referências de livros. Livro de cabeceira de gestão, pergunta do Danilo. Que livros você recomenda? Pergunta do Tiago. Pergunta do José. Que livros você indica para quem quer buscar melhorar como empreendedor? 2 ou 3 indicações. Eu diria o seguinte. Leia os livros do Jim Collins. Do Jim Collins. Sim. O Jim Collins tem, em cada livro dele é um aprendizado. Inclusive no último livro dele, que na tradução para o português eu tive a honra de fazer a 4ª capa, é o Great by Choice. Uhum. E
Isso aí é o seguinte, então, essa frase. Escuta, ninguém é great por acaso. Nem as pessoas, nem as empresas. As empresas realmente de sucesso, elas escolhem ser great. As pessoas de sucesso escolhem ser great. Quando eu disse eu não tenho nada de fora do comum, mas eu acho que na minha vida eu escolhi qual era o caminho meu. Eu queria fazer alguma coisa que fosse expressiva, que fosse importante, que pudesse me dar satisfação, pudesse me dar orgulho, pudesse me dar alegria. Esse Great by Choice é realmente... Aí ele faz uma pesquisa por várias empresas, então ele faz blocos de comparação, as empresas que ele considera great, as empresas que são do mesmo setor, mas que não determinaram ser great. Eu recomendo muitos livros do Jim Collins. Eu gosto dos livros do Raj Sisodia, o Conscious Capitalism, o Capitalismo Consciente. É um livro que tem uma série de coisas, uma série de aprendizados. Eu nem sei se tem tradução, acho que tem, sim. Tem uma série de aprendizados interessantes. Né? Mas eu ficaria... Lê os livros do Jim Collins. Começa pelo Jim Collins. Começa pelo Jim Collins. É importante. Quando ele fala, num dos livros dele, que ele diz o seguinte, ele diz, põe as pessoas certas, no lugar certo, dentro do ônibus, e depois deixa que elas decidem para onde vai o ônibus. Né? Isso é realmente de uma sabedoria muito grande. Lê o Jim Collins, depois vai para o Raj, e tal, fica bom. Você falou de Great by Choice, você falou das suas encarnações como empreendedor. Queria que você terminasse falando de legado. Qual que é o legado do Abílio para a próxima geração de empreendedores grandes brasileiros? Olha, eu acho o seguinte, então, quer dizer, eu não penso muito em termos de legado, eu penso no que eu estou fazendo, né? Falando com vocês aqui. Né? Eu acho que é uma maneira de influenciar. Eu nunca procuro fazer com que vocês sigam o modelo do Abílio. Eu procuro passar sempre as minhas experiências, aquilo que eu penso, para que vocês pensem e escolham o seu caminho. O meu livro chama Caminhos e Escolhas. Agora, cada um escolhe o seu caminho. É isso que eu acho que é importante vocês se abrirem, vocês ouvirem, vocês procurarem aprender, para poder escolher o seu caminho. Quanto mais informação vocês tiverem, tá? mais vocês vão fazer o seu caminho adequado para vocês, mais você vai fazer as suas escolhas certas, corretas. Então, é isso que eu procuro fazer. Eu dou aula na GV por quê? Porque o mundo é carente de líderes. Né? O que eu puder passar em termos de liderança, né? Procurar formar novos líderes. Pense um pouquinho, quem são os líderes, quem são as pessoas que você admira no mundo? O mundo é carente de liderança. Né? E é preciso ter que a gente procure ajudar a formar mais líderes. Coisa que eu faço, que o Jorge Paulo procura fazer também, é procurar. Não é legado, é procurar passar coisas para as pessoas da nossa experiência, enquanto nós pudermos passar. Tá? É isso que eu quero continuar fazendo, que estou fazendo agora aqui, procuro fazendo em outra, quando faço palestras, nas minhas aulas, é isso aí. Abílio, muito, muito obrigado, de verdade. Foi muito legal ter inaugurado esse ciclo com você. Queria agradecer a todo mundo que participou, mandou perguntas, foi um papo super legal. Queria lembrar que esse vídeo está gravado, vai ficar disponível depois para quem quiser assistir, quiser indicar para outra pessoa ver. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube para que isso aconteça. Queria lembrar novamente das inscrições para as próximas mentorias que estão marcadas, dia 21, próxima quinta-feira, às 9 horas, falando sobre como os empreendedores podem escapar da burocracia brasileira, com o Vitor Torres da Contabilizei e o Edivan Costa, ambos empreendedores apoiados pela Endeavor, o Edivan da sede. Dia 3 de outubro, falando do outro lado da mesa, a hora que o empreendedor vira investidor, com o Romero Rodrigues, fundador do Buscapé e hoje sócio da Redpoint Ventures. E dia 10 de outubro, falar de gente, a gente falou tanto de gente aqui com a Abílio, a gente convidou duas das melhores pessoas que a gente tem na nossa rede, Sofia Esteves, companhia de talentos, Sérgio Póvoa, diretor de RH da Netshoes. Por último, queria fazer um convite, dia 27 de outubro a gente vai fazer um grande evento sobre empreendedorismo chamado Scale Up Summit. É um evento para os empreendedores que querem crescer, vamos falar de liderança, gargalos do crescimento, as convicções que a gente tem que colocar à prova
todo o tempo e a gente vai transmitir esse evento ao vivo. O link para inscrição também está aqui embaixo, para quem quiser já garantir sua presença. E, mais uma vez, Abílio, muito obrigado. Foi muito legal contar com você. Mais uma aula que você deu para a gente. Muito obrigado. Olha, obrigado vocês, você conduziu muito bem. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ficado alguma coisa com vocês. E escolha o segredo. Né? Escolha o segredo. Né? Tanto faz. Né? Escolha o segredo. É o melhor caminho. Tá bom? Abração para vocês. Obrigado, gente. Boa noite.